Queridos irmãos, nessa noite nós vamos dar continuidade ao estudo bíblico que a igreja está fazendo na carta de Paulo aos Filipenses. Então, convido a igreja a abrir a palavra do Senhor para a gente meditar nessa palavra maravilhosa. E o texto que me coube a meditar está lá em Filipenses capítulo 1, versículos 3 em diante. Depois nós vamos orar, pedindo a graça de Deus para aquilo que vamos ouvir acerca daquilo que está no coração de Deus para você e para mim nesta noite. Filipenses capítulo 1, versículos 3 a 11, vamos ler atentamente a palavra do Senhor. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheio do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós graças te damos mais uma vez, porque pararam os nossos pés na Tua casa, paramos as nossas atividades, os nossos afazeres, seja em casa, seja no trabalho, seja nos estudos, e o Senhor nos dá essa oportunidade para parar os nossos pensamentos, pararmos as nossas correrias tão necessárias diárias para a manutenção da vida, para entrarmos no verdadeiro repouso, no verdadeiro descanso, que é estar na Tua presença, Senhor Deus, ouvindo a Tua voz. Graça te damos desde já pelos hinos, pelos louvores, pelas orações, pela vida dos irmãos que aqui estão, nessa igreja que é Tua, nesse aprisco, Senhor Deus, que lhe pertence, essas ovelhas, e te pedimos agora, Senhor Deus, que o Senhor abra os nossos olhos, abra o nosso coração, ilumine o nosso entendimento, para receber a Tua palavra que é Tua, e ela não volta vazia para Ti, mas vai fazer aquilo que Te apraz. Abençoe os nossos corações, para que possamos, através dela, mudar o nosso viver, ser encontrados mais fiéis onde o Senhor nos colocar. Nos abençoe desde já, é o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Já foi falada da introdução dessa carta, falando muitas coisas sobre ela. Agora o apóstolo Paulo aqui entra no assunto que ele deseja falar com aquela igreja. Na verdade, essa carta foi escrita com um propósito. O apóstolo Paulo estava escrevendo aquela carta àquela igreja depois de 10 anos que ele esteve lá. O apóstolo Paulo esteve ali naquela cidade chamada Filipos, que é a entrada da Europa, não é? A Europa oriental, começo ali da Europa, e ele havia sido bem sucedido. E aquela igreja foi estabelecida por Deus numa visão. Não foi o desejo do apóstolo Paulo estar naquele local, fundando aquela igreja, ele não planejou aquilo. Ele não planejou estar lá pregando, fundando uma igreja. Pelo contrário, ele foi para outras regiões e foi impedido várias vezes pelo Espírito Santo de fazer trabalho no local que ele desejava fazer. Até que num sonho foi revelado para ele, numa figura de um varão macedônio, a Macedônia, que é uma cidade muito importante, é mais ou menos parecido com Caldas Novas, porque era uma cidade de muitos generais aposentados romanos, fizeram daquela cidade de Filipo o lugar de descanso. Então havia muitos oficiais, era uma cidade, uma província romana, né? Era como se fosse uma pequena Roma ali
naquele local onde havia muitas autoridades ali e onde o evangelho foi plantado ali. E depois de 10 anos, sabendo aquela igreja que o apóstolo Paulo estava preso, enviou através de Epafrodito, que era um membro da igreja. Alguns dizem que talvez seja até o pastor daquela igreja, não se sabe, mas foi alguém que foi enviado com amor pela igreja, levando uma oferta de gratidão na vida do apóstolo Paulo, sabendo que ele pregava o evangelho por onde ele ia, e certamente, e não somente ele recebeu aquela oferta aquela vez, mas quando o apóstolo Paulo esteve naquela cidade, naquela igreja, ele foi sustentado por aquela igreja, e muitas vezes ele foi agraciado com a oferta daquela igreja. Então essa carta é uma carta de gratidão, é uma carta que o apóstolo Paulo está muito alegre pela a oferta que eles mandaram para o apóstolo Paulo. Mas dizem alguns autores, que foi uma das cartas mais difíceis que o apóstolo Paulo escreveu. Por quê? Porque ele tinha esse trabalho de mostrar gratidão por aquela igreja, por aquela comunidade, sem deixar de agradecer a Deus. Era assim: eu agradeço o que vocês fizeram, mas o meu sustento, a minha segurança não está nessa oferta, não está naquilo que vocês enviaram. A minha suficiência, diz o apóstolo Paulo, vem de Cristo, vem de Deus. Então ele queria agradecer, tinha que agradecer aquela oferta, mas dizer de um modo assim bem suave, dizendo: olha, eu agradeço muito o que vocês fizeram, mas não fique pensando que eu dependo de uma oferta, que eu dependo de alguma coisa de vocês. Então é uma carta muito dura, que ele tem muitas dificuldades. Olha, o apóstolo Paulo tinha uma mente brilhante, mas nessa carta aqui, dizem alguns estudiosos, que ele tem dificuldade em fazer isso. Mostrar gratidão, ele tinha que mostrar gratidão, mas ao mesmo tempo dizer uma doutrina muito importante na igreja, que é a suficiência de Cristo. Você não pode perder isso de vista. Os reformadores sempre apertaram essa mesma tecla: a nossa suficiência vem de Deus. Apesar dos recursos humanos, apesar de muitas coisas que nós recebemos em gratidão, nós temos que saber que, em última instância, a nossa suficiência vem de Deus. Não está escrito lá no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará? É isso, é a suficiência que vem de Deus. A sua suficiência não depende de um salário, não depende de uma aposentadoria, não depende de uma assistência social, não depende de um bom plano de saúde, ou de qualquer recurso, ou de um bom seguro. Se a sua dependência depender dessas coisas, você está em maus caminhos. Por quê? Essas coisas podem falhar, e elas falham. Mas Deus nunca falha, porque tudo vem de Deus, tudo provém de Deus. O apóstolo Paulo vai ensinar aquela igreja, nessa gratidão, vai nos ensinar alguns princípios que devemos ter como gratidão. Ele começa assim, do versículo 3 até o versículo de número 5, ele diz assim: gratidão, dou graças ao meu Deus. Olha só, ele começa a sua carta propriamente dito dizendo: eu dou graças ao meu Deus. O propósito dele era agradecer aos filipenses pela oferta. Ele era muito grato por isso e feliz por causa daquela atitude daqueles irmãos. Mas ele começa como? De que maneira? De que maneira ele começa? Dou graças ao meu Deus. Em primeiro lugar, nós temos que aprender em todas as coisas a dar graças a Deus por tudo que nós somos, por tudo aquilo que nós temos. E o apóstolo Paulo, iniciando esse momento aqui, ele já, olha, eu dou graças ao meu Deus. Ele estava ensinando aquelas pessoas lá da gratidão que ele tinha para com Deus em primeiro lugar, porque Ele é que sustenta todas as coisas. Ele é o dono do ouro, da prata, de tudo que existe no mundo. Em primeiro lugar, se você tem alguma coisa, se você é alguém, em primeiro lugar você tem que dar gratidão a Deus. Dou graças ao meu Deus. Ele começa assim, já educando aquela igreja, já nos educando hoje, para quem nós devemos ser grato em primeiro lugar. Eu falei para vocês do Salmo 23, O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Numa outra tradução que eu acho muito bonita, que eu acho melhor do que aquela, que é possível, é assim: o Senhor é o meu pastor
e eu não preciso de mais nada. O Senhor é o meu pastor. A tradução direta que está escrito lá no hebraico é essa: o Senhor é o meu pastor e eu não preciso mais nada. Se o Senhor é o meu pastor, eu não preciso de mais nada, porque Ele é dono de todo o ouro e toda a prata. Ele que cuida de nós. Às vezes nós pensamos que, se não tivesse isso, se não tivesse aquilo, se não tivesse aquilo outro na minha vida. Qual é a sua suficiência? Quando a Bíblia fala que Ele é suficiente, significa que você não precisa de mais nada, você precisa só de Deus, porque tudo provém de Deus, segundo as Sagradas Escrituras, tudo provém das mãos dEle, nada pertence ao homem, nada pertence ao homem. Quando Jesus esteve diante de Pilatos, Pilatos disse: você não sabe que eu tenho autoridade para te libertar? Jesus responde o quê? Fala assim: nenhuma autoridade você teria se não fosse dado do alto. Nenhuma autoridade você teria se você tem alguma autoridade, é porque Deus deu. E se você tem alguma coisa, é porque Deus deu. Só está na sua vida, né? Eu contei aqui a experiência de uma pessoa. Eu fui num asilo, um asilo muito rico, muito famoso em São Paulo, e falando para uma pessoa lá para dar graças a Deus. Aquela pessoa falou assim: que dá graças a Deus? Coisa nenhuma. Eu tenho que dar graças ao meu filho que me sustenta nisso. Se não fosse meu filho, eu estaria na miséria. É ele quem paga tudo isso aqui. Aí eu disse para ele o seguinte: o senhor não já pensou que talvez Deus colocou o dinheiro no bolso do seu filho para poder pagar esse lugar tão caro? Às vezes Deus coloca dinheiro no bolso de outras pessoas, mas é de Deus. São recursos que Deus coloca na vida de empresas, de países, de governos, de negócios, que no final das contas é tudo de Deus. O que disse Jó, que era um homem muito rico? Nu eu vim para esse mundo, e nu eu vou sair dele. Ele veio nu, e ele vai voltar nu. Ele não vai carregar nada desse mundo. Nada nos pertence, na verdade. Até a nós mesmos não pertencemos. A Bíblia diz assim que nós não pertencemos a nós mesmos. Tudo pertence a Deus, é tudo gratidão em última instância a Deus. Ainda que haja pessoas que nos ajudem, que nos socorrem, que trabalhos e coisas que acontecem na nossa vida e nós temos que correr atrás, em última instância vem tudo das mãos do Senhor. Por isso que uma doutrina muito importante na igreja é a doutrina, grave isso, é a doutrina da suficiência de Cristo. O que significa isso? Nós não falamos da suficiência da Bíblia. Suficiência da Bíblia, o que é? Nós não precisamos de mais nada fora da Bíblia. Ela é a única regra de fé, a suficiência das Escrituras Sagradas. Não precisamos de homens, concílios, livros, não precisamos de mais nada. Ela é suficiente para você viver e morrer nesse mundo. Para você crer em Deus, ela é suficiente. Ela não precisa de auxílio, né? Até eu estava ouvindo uma pregação de um puritano antigo que ele falava disso, né? O que você precisa a mais? Me chamou a atenção por causa disso. O que você precisa mais, além de Deus? O que mais você precisa? Né? E lá aquela pregação maravilhosa, aquele puritano falando: não, nós precisamos de Deus na nossa vida. Nós precisamos buscar de Deus. Por isso que Jesus, a Bíblia fala claramente: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais, ele chama de demais coisas, né? Vos serão acrescentadas. Né? E Jesus disse mais: trabalhai não pela comida que perece, mas por aquela comida que subsiste por toda a eternidade. Trabalhai não pela comida que perece. E o salmista chega a dizer o seguinte: aos seus amados ele dá enquanto eles dormem. Olha só que coisa maravilhosa. Não é que é por causa de preguiça, não. Aos seus amados ele dá enquanto eles dormem, enquanto eles descansam. Deus está trabalhando. Deus está fazendo nascer o seu sol, a sua chuva, a plantinha que nasce lá. Tudo que existe, tudo que tem é de Deus, vem das mãos do Senhor. E nós temos que aprender a dar graças a Deus. É uma característica do cristão, é ser agradecido. Dou graças ao meu Deus. Uma pessoa convertida é uma pessoa agradecida a Deus por tudo que Deus é, por tudo que Ele faz na sua vida. Mas não se engane, existe, como
os nomes são iguais, né? Existem diferenças entre essas coisas, né? Das coisas naturais e as coisas espirituais. Gratidão você encontra no mundo inteiro, até o ímpio sabe ser grato. Até ele recebe uma coisa lá, ele sabe, muito obrigado por isso. A pessoa não conhece a Deus e ela é grata. Qual é a diferença então do ímpio e a gratidão das Escrituras? Porque o nome é o mesmo, mas a função é diferente. Todos os atributos da Bíblia têm o mesmo nome do mundo pagão, mas eles são diferentes na sua essência. Por exemplo, Jesus disse o seguinte: a paz que eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então existe a paz de Cristo e a paz que o mundo dá. A alegria que o crente tem, ela é indizível, ela é celestial. O mundo tem um tipo de alegria, mas não é igual. É o mesmo nome, mas é diferente. Então, todos os atributos que existem na Bíblia são atributos espirituais. Não é aquele que você já nasceu com ele. Não é aquele que você já tem naturalmente. Quando você recebe uma coisa, dá graças por aquilo. Muito obrigado por isso, muito obrigado por aquilo, né? A gente costuma falar isso para as crianças, né? Olha, você recebe uma coisa, tem que ser agradecido, né? Eu me lembro até do reverendo Mauro Meister, né, que ele conta a história para a gente. A filha dele era terrível, a Nina, terrível, uma menina terrível. E ele ensina aquela menina lá terrível. Um dia ele estava lá na feira e a menina tem uns olhos azuis, né, maravilhosos, e o dono da banca de maçã deu uma fruta para ela linda, assim. Aí o pai dela falou para ela ficou quieta, recebeu aquela maçã lá, e o pai falou assim: Nina, como é que se diz? Como é que se fala? Como é que se fala? Esperando que ela agradecesse lá, né? Ela chegou e falou assim: o senhor lavou essa maçã? O senhor lavou essa maçã? O senhor lavou essa maçã aqui por acaso? Ele estava esperando que ela agradecesse, e ela era terrível mesmo. O que você imaginar de terrível era aquela menina lá, e ele contando várias coisas que essa menina fala. Então, existe a gratidão natural que você vê na vida das pessoas, mas não é essa gratidão que nós estamos falando, né? Até Jonathan Edwards, lá no seu compêndio, é um dos autores que eu mais admiro, né? Jonathan Edwards tem um sermão que eu li só por causa do título, né? A gratidão dos ímpios. A gratidão dos ímpios. É esse o tema, a gratidão dos ímpios. Eles têm. Vocês se lembram daquele homem lá, daquele fariseu? Graças te dou. Estava dando graças. Graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. Ele estava dando graças a Deus. Aquela é uma gratidão dos ímpios, dos réprobos. Eles têm uma gratidão, mas não é o que ele está falando, né? A gratidão que o apóstolo Paulo está falando, ela é celestial. É um atributo que somente os regenerados têm. Somente aqueles que foram despertados têm, trabalhados por Deus, que começam a levantar os seus olhos para Deus. Você se lembra de Nabucodonosor? Não foi essa a grande Babilônia que edifiquei para engrandecimento do meu nome? Ele estava lá, todo feliz. E diz a palavra de Deus que naquela hora ele foi cortado dentre os homens, foi viver lá no campo, orvalho do campo, comendo como os animais. Cresceram lá garras ao invés de unhas, pelos de animais nele. Passou certo tempo lá, até o dia em que ele levantou os seus olhos para o céu e começou a engrandecer o nome de Deus. E fez uma carta para todos os reinos, para todas as nações, dizendo que deveriam dar graças a Deus por tudo aquilo que nós somos. Nós perdemos isso no paraíso, né? Perdemos essa qualidade lá no paraíso. Os nossos primeiros pais lá trocaram a obediência, a gratidão a Deus e começaram a adorar ao diabo, porque começaram a ouvir a voz do diabo, a voz do seu coração. Nós perdemos isso. E isso é restaurado na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo, restaurando o nosso coração. E aqui você vê a palavra de um verdadeiro crente: dou graças ao meu Deus, né?
por tudo o que recordo de vós. Então ele estava dando graças ali pela memória que ele teve. Passou-se 10 anos, ele estava se lembrando lá, talvez, de Lídia ali, lavando as suas roupas ali, junto com aquelas mulheres, naquela reunião de oração. Aquela outra jovem que foi tirado muitos espíritos maus dela, de adivinhação, que foi a segunda pessoa a ser convertida ali, do carcereiro que queria se matar lá, e o apóstolo Paulo lá converteu aquele homem lá, e ele e toda a sua casa se renderam, e começou uma igreja maravilhosa. Ele ficou lembrando de tantas dificuldades que ele teve ali naquela igreja, os judaizantes que tentaram ir lá, seduzir aquela igreja já nascente, e também das dificuldades que aquela igreja estava passando ali. Ele lembra também isso ao longo do livro, mas ele dá graças a Deus por tudo que recordava daquela igreja, gratidão em primeiro lugar a Deus pela vida daquela igreja. Olha só que interessante no versículo 4, como é diferente mesmo as qualidades de um regenerado e de uma pessoa comum. Muitas pessoas têm essa qualidade e acham que é cristão, e não é, na verdade. Veja no versículo 4, fazendo sempre com alegria súplicas. Olha só como súplicas aqui é diferente. Súplicas, você imagina uma pessoa triste, né? A pessoa que, angustiada por alguma coisa, fazendo pedidos, né, contundentes. Mas aqui, o apóstolo Paulo, que ele fazia o seguinte: eu estou sempre fazendo, sempre com alegria súplicas. Nós temos alguns estágios aí para nossas orações, que são bastante claros nas Escrituras. Primeiro é a petição, né? Você pede, né? Pedir e abrir-se-vos-á. A Bíblia inteira manda a gente suplicar a Deus, pedir a Deus aquilo que está nos atrapalhando, aquilo que nós estamos fazendo, estamos com necessidade, né? Agora há pouco foi pedido aí pelos ciganos, e assim nós vamos fazendo várias petições. Existe a petição. Depois nós temos também os rogos, que é uma coisa mais intensa, né? Você tem a petição comum, mas você tem os rogos. Rogo-vos que vos apresenteis como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Na Bíblia você tem muitos rogos na Bíblia. É uma coisa mais intensa. Mais intensa do que isso são as súplicas. É quando você suplica a Deus por alguma coisa que estava acontecendo ali na sua casa, na sua vida, você começa a suplicar a Deus. É mais intenso do que você apenas pedir ou rogar alguma coisa. Então começa a ser mais intenso. E tem a última, que é mais intensa do que tudo, é o clamor, né? É o clamor, porque o negócio está bem feio, né? Quando a pessoa começa a clamar. Nínive lá, quando soube que Deus ia destruir toda uma nação, eles clamaram em alta voz. Eles rasgaram as suas vestes, eles colocaram pano de saco, eles colocaram cinzas na cabeça, eles se prostraram lá e rogaram ao Senhor para que não fizesse isso. Então é um negócio muito intenso, não é? Certa vez falando isso com uma pessoa, ela falou assim: e quando é que eu uso um ou outra? Eu disse: você vai saber na hora o que é um e o que é outro. Na hora quando chegar, você vai saber o que é um, o que é apenas petição comum, o que é um rogo, o que é uma súplica, né, que é mais intenso, o que é um clamor de verdade, né? Quando alguém está passando por uma coisa muito angustiosa, existe, e tem muitas vezes a Bíblia falando para a gente clamar a Deus por uma coisa da nação, na igreja, na vida de alguém. Conclamar a igreja, ao clamor a Deus, é o último estágio lá que você vai saber quando fazer aquilo. É como, por exemplo, o jejum. Jejum, você vai saber a hora que precisa fazer jejum. Na hora que precisar, você vai saber qual que é o momento ideal para você, e você vai fazer jejum. Oferece aí uma comida para uma mãe angustiada que tem o seu filho lá na UTI, para ver se ela come. Vai lá. Não, ela não vai. Ela vai ficar ali, vai ficar em oração, vai ficar em jejum. Quando chegar na hora do clamor, do jejum, ela vai fazer isso. E o apóstolo Paulo fala de súplica, ele estava suplicando a Deus, mas como que? Com alegria, não com tristeza no coração. Você vê como é diferente? Que essas qualidades, elas não são naturais, não é aquilo que você nasce com ela, mas é algo dos céus, é algo que Deus coloca no coração com alegria. Aliás, essa carta é chamada Carta da Alegria, não é? É um clamor de alegria. O crente tem que ser crente em toda e qualquer situação. Ele vai falar isso mais tarde, que ele não tem motivo para ficar triste,
porque Deus está no controle de todas as coisas. O apóstolo Paulo, em outro momento, ele fala assim: entristecido, mas alegre. Entristecido. Há muitas coisas que nos entristecem, mas ele chega e fala o seguinte: eu estou entristecido por muitas coisas, e tem muitas coisas que nos entristecem, mas ele fala alegre. As duas coisas podem andar juntas, porque sabemos que temos um Deus que, do mesmo modo que Ele manda a aflição, que Ele manda a tribulação, Ele manda também a solução para todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Então, aqui ele vai falar assim: súplicas, eu estou suplicando a Deus por vocês, porque aqueles irmãos estavam passando por grande perigo ali dos judaizantes, que eram judeus irados, querendo acabar com a obra ali, misturando o Velho Testamento com o Novo Testamento, luas novas, cultos estranhos para eles, sacrifícios e tudo mais, querendo infiltrar no meio e tirar a paz daqueles irmãos ali. Por isso que ele estava suplicando pela vida de todos. E o apóstolo Paulo mesmo disse, não nessa carta aqui, em outra, ele falou assim: quando eu sair daqui, virão lobos vorazes, e gente dentro de vocês virão aqui, tentando atacar a igreja. O ataque viria de dentro, o ataque viria de fora. É por isso que ele estava suplicando a Deus pela fé daqueles irmãos. Por isso, irmãos, não vigie não para ver o que acontece. A palavra de Deus diz assim: vigiai e orai para não entrar em tentação. Não vigie para ver o que acontece. Porque o diabo, o nosso inimigo, ele anda em derredor, procurando a quem tragar. Por isso precisamos suplicar sempre pela vida da igreja. Porque muitos pensamentos errados estão entrando dentro da igreja. Muitas coisas, ideologias erradas estão entrando na igreja, tentando minar a nossa fé. O mundo está sempre atacando a igreja, sempre tentando minar, sempre acabar com a igreja. E hoje há muitas pessoas lá fora dizendo: a igreja vai acabar, não tem mais necessidade, ela vai acabar um dia. Tem muita gente lá torcendo para que isso aconteça ali. E ela não vai acabar. O ataque será numeroso e cada vez pior, porque o próprio Senhor Jesus diz o seguinte: apertado é o caminho e estreita a porta que conduz para a salvação. Eu imagino que ela vai ficando cada vez mais apertada e cada vez mais estreita para a nossa vida cristã. Por isso que ele suplicava: temos que rogar, temos que orar sempre a Deus para não cair em tentação. Primeiro ele agradece a Deus, sabendo que Deus tem isso. Se Deus é assim tão poderoso, se Ele é soberano, então Ele está falando com a pessoa certa, fazendo sempre com alegria, né? Com alegria no coração, súplicas. Alegria por quê? Não é porque ele estava preso, que ele estava triste, amargurado lá, não. Ele estava feliz ali, aí, porque Deus sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Que a vida daquela igreja lá não dependia do apóstolo Paulo e nem de nenhuma pessoa, dependia unicamente da pessoa de Deus em sustentar a sua obra, e não depende de homens, nem de governo, nem de sistema, mas Deus é quem sustenta todas as coisas. Por isso que ele ora, por isso que ele está agradecido, por isso que ele coloca sempre nas mãos de Deus essas coisas. Por quê? Porque Deus é quem está à frente de todas as coisas, não depende dele. Imagine, irmãos, se essa obra dependesse de nós, pobres pecadores. Essa é uma obra divina que vem lá do alto, não é de homens, nem de obras, para que ninguém se glorie. Esta é uma obra divina no nosso coração, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Olha que ele orava sempre, né? Ele estava alegre e feliz, orando em todo o tempo, né? Por isso que tem um hino que fala assim, que devemos orar, vigia a hora e ora em todo o tempo, porque um temporal o cristão pode abrigar no seu coração. Se ele vigiar, se ele estiver alerta, ele pode agasalhar no seu coração. Um temporal, ele pode abrigar no seu coração quando ele vigia. E por isso que a igreja ela não pode parar de orar, em todas as minhas orações. Ele estava orando ali, e depois ele vai fazer uma oração aqui, nós vamos ver essa oração, nós vamos ler essa oração do apóstolo Paulo. Uma delas, né, ele fazia várias orações, mas uma delas ele relata aqui, uma das orações que ele orou, ele vai falar para nós aqui. Veja bem, versículo 5, pela vossa cooperação no Evangelho. Isso aqui tem sido muito mal entendido na igreja, né? Tem muitas pessoas que falam assim: nós somos cooperadores,
nós auxiliamos Deus. Aqui o texto está dizendo pela cooperação no Evangelho. Muitas pessoas lêem assim, tá vendo como eu sou parceiro de Deus? Como Deus faz uma parte e eu tenho que fazer outra. Muitas pessoas falam assim, não, Deus começa e você tem que fazer o resto. É por sua conta. Está por sua conta agora. Isso não é verdade. Pela vossa cooperação no Evangelho. Cooperar aqui não é no sentido em que Deus começou alguma coisa e você é obrigado a continuar e terminar essa obra. Ele só começa e o resto fica por sua conta. Cooperador, embaixador, significa que aquela obra que Deus fez na vida sua, que fez no seu coração, Ele vai terminar, e esse é um estado que você continua. É o que nós chamamos da soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Deus fez tudo já na sua vida, Ele começou e já terminou uma obra na sua vida e transformou você num cooperador. Ele que fez isso. Não é como nós entendemos no sinergismo, né? Sinergismo é assim, você dá uma tacada aqui e pela sinergia, pela força da física, tem continuidade. Não é assim que nós entendemos Deus, que Deus começou, agora Ele toca e você continua, vai fazer. Não é assim. Significa que Ele fez toda a obra e te transformou num cooperador. Porque é uma obra completa no seu coração e pela responsabilidade que tem, você agora é participante dessa obra, não por você mesmo, não é por sua conta, é porque Deus fez uma obra completa no seu coração. O apóstolo Paulo chega a dizer o seguinte, né? Eu trabalhei mais do que todos os outros. E ele tinha trabalhado mais do que todos os outros apóstolos mesmo. Mas ele termina dizendo o seguinte, não eu, mas o Senhor. Ele tinha trabalhado mais do que os outros. E era verdade, do que todos os outros apóstolos mesmo. É verdade que ele falou na igreja do Corinto. Mas ele termina dizendo, não eu, mas o Senhor. Ser cooperador de Deus é uma obra que Deus faz na nossa vida. E nós continuamos aquilo que Deus, nós vamos conquistar aquilo pelo qual Deus já nos conquistou. É uma obra que Ele fez no nosso coração. O apóstolo Paulo fala assim, eu fico constrangido em ver o amor de Cristo. Ele que transforma a nossa vida no nosso coração. Quando eu era pequeno, meu pai era alfaiate, né? E ele lá, eu ficava o dia inteiro lá para ajudar em algumas coisas, comprar linha, fazer isso, fazer aquilo. E a minha tarefa, quando eu tinha uns 6, 7 anos, a minha tarefa lá, ele dava uma tesourinha para mim e fazia eu tirar todas as linhas que sobravam lá, né? Então eu tinha que vasculhar tudo ali, ele colocava o avesso, calça, paletó, tudo que ele fazia lá, eu tinha que ficar vasculhando ali, tirando todas aquelas linhas que sobravam ali para não ficar nenhuma. E ele me ensinou todas aquelas obras ali. Não é nesse sentido que o texto está dizendo, que tem alguém que nos ensina que agora você vai fazer aquilo ali por si só. Não é uma obra que ele começou e eu vou terminar agora por causa disso. Não, é uma obra que ele já fez. Ele já fez. O próprio Senhor Jesus Cristo diz assim, sem mim nada podeis fazer. Não é uma coisa que ele entrega para você, agora fique por sua conta, não é isso. É que ele transforma o coração, ele trabalha na vida, na motivação da vida da pessoa, e essa pessoa faz uma obra que é dele, não é sua. Não é você não pode fazer assim, eu faço parte desse negócio aí, eu tenho parte nessa questão aí. Não, quando Deus fez os nossos primeiros pais lá, já estava tudo pronto. Eles acordaram, olha só que maravilha, né? Eles acordaram e estava tudo pronto. Até as frutas já estavam todas maduras, todas lá, tudo pronto. Agora Deus falou assim, agora você vai lavrar e guardar o solo pelo qual eu estou dando para vocês. Estava tudo pronto. Eles não podiam acordar e falar assim, eu tenho parte nessa criação aqui, eu que ajudei a fazer isso aí. Não é nesse sentido que a Bíblia diz que você é participante. É no sentido que ele já fez tudo. E agora você vai descansar e fazer a obra que ele já fez. Você não vai continuar uma coisa que ele deixou por fazer ainda, não. Cooperador na Bíblia significa que ele começa todas as coisas. O apóstolo Paulo, em Romanos, chega a dizer o seguinte, para que ninguém se glorie nisso. Para que ninguém se glorie. Quando você faz uma obra de Deus ali no mundo, você vai falar assim, não eu, foi o Senhor quem fez isso. Não é uma obra minha,
mas é obra que Deus fez através de mim, eu sou apenas um instrumento nas mãos de Deus. Eu não tenho parte nisso, não. É uma obra de Deus, que Ele usa instrumento para fazer isso, aquilo, mas é Deus fazendo isso. É esse o sentido real. Pela vossa cooperação, eles estavam cooperando no Evangelho? Estavam. Cooperando com o apóstolo Paulo na pregação, na expansão, mas era Deus trabalhando através dele. Foi o que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Há muitas pessoas arrogantes achando que são alguma coisa e não são nada. Esse é o orgulho natural do coração humano. Não podemos pegar a glória que é toda de Deus. E Deus diz o seguinte: a minha glória não repartirei com ninguém. Toda a honra, toda a glória deve ser dada unicamente a Deus. Se Deus usa algum instrumento, alguma pessoa ali, pode ter certeza que aquilo lá foi um instrumento de Deus na vida dele. Não foi ele. Você deve dar em última análise glória a Deus. Foi isso que o apóstolo Paulo fala assim: dê glória a Deus. Pedro fazia isso também: dê glória a Deus, não a mim. Há muitas pessoas que querem se arrogar achando que são alguma coisa. Mas aqui o apóstolo Paulo: se vocês são cooperadores no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Então isso aqui é a perseverança dos santos. É uma doutrina muito importante na igreja. É aquele crente que não fica assim, começa depois para, né? Ele não sabe, às vezes sai, depois volta. Não é assim. O cristianismo é uma questão de perseverança, é algo que você creu, é algo que você sabe que é verdade, e você não abandona jamais, né? Você persevera nela. Eles não pararam, eles estavam firmes lá. Eles continuaram a obra, eles perseveraram na obra, ainda que fosse difícil, porque eles estavam sabendo lá que o chefe, a pessoa que tinha inaugurado aquela igreja estava preso. Mas eles não ficaram lá pensando assim: olha, está vendo, ele foi preso, e agora? Pelo contrário, eles continuaram firmes, mesmo sabendo de todas aquelas dificuldades que eles estavam enfrentando. O cristão é assim, ele é perseverante, ele não para, ele insiste. Na verdade, é um nome muito errado que se dá aí a doutrina da perseverança dos santos. É um nome que eu não gosto, não. Por quê? Deveria ser chamado a perseverança de Deus no crente. Deus é quem persevera. Não é o crente que persevera, mas é Deus que persevera na nossa vida. Porque se Deus não perseverasse na minha vida, insistisse, eu estaria longe de Deus. Todos nós estaríamos de Deus, longe de Deus. A Bíblia diz assim: se não fosse o Senhor, todos nós seríamos como Sodoma, semelhante a Gomorra. Todos nós. Se não fosse Ele sustentar a sua fé, se não fosse Ele sustentar a minha fé, todos nós seríamos semelhantes a Sodoma. Estaríamos lá no mundo. Está lá carnaval, né? Estaríamos lá, fazendo as coisas dele, fazendo tudo lá. Mas é Deus quem persevera no nosso coração, é Ele quem segura o seu povo. Ainda apesar dos nossos pecados, das nossas inclinações, é Ele que persevera em nós. Não é o crente que persevera, veja bem. É uma obra no coração dele, transformando, colocando desejo, vontade para continuar firme no caminho do Senhor. Nós somos como Pedro, quando olha para o lado e diz assim: para onde iremos nós? Olha para o mundão ao lado. Para onde iremos nós? Só tu tem as palavras de vida eterna. Você vai olhar para os lados e vai falar assim: puxa, vou lá para o mundo. Vai lá para os seus amigos, vai lá para as coisas que você conhece no mundo. Para onde iremos nós? Não tem lugar mais seguro, mais certo do que esse ao lado de Cristo Jesus. E ele disse: desde o primeiro dia até agora. No versículo 6 até o versículo de número 8, ele vai falar da nova vida do cristão. Primeiro ele estava agradecendo por aqueles crentes que eles eram. Agora ele vai falar da nova vida, da nova esperança que eles têm. Ele fala assim: estou plenamente certo. Ele tinha convicção, isso aqui é uma convicção do seu coração, de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele estava certo que aqueles cristãos a qual ele estava dirigindo, eles eram crentes de verdade. A Bíblia diz assim: pelos frutos conhecereis. Pelos frutos se conhece a árvore. Ele tinha visto e experimentado na vida daquele cristão que aquela experiência que eles tiveram era genuína, não era falso, não era
passageiro, não era apenas uma emoção passageira, mas era genuíno, era certo lá, ele estava convicto, ele viu na vida da transformação da vida daquelas pessoas ali. Não era apenas uma aparência, né? Não era apenas um momento, não era uma questão emocional, mas houve uma transformação de vida realmente. Deus não quer apenas fazer uma maquiagem na vida da pessoa, Ele quer fazer um transplante de coração. Ele não quer apenas trazer a pessoa moralmente, né? Transformar a pessoa moralmente. Essa pessoa não rouba, ela não fala mal. Não quer transformar uma pessoa moralmente boa perante a sociedade. Isso quem faz é o fariseu. O fariseu faz isso. Ele transforma uma pessoa moralmente aceitável perante as pessoas. Meu pai era isso, meu avô era aquilo, meu tataravô era isso. Só fala de coisas morais, como eles eram, mas houve transformação ali. Porque tem muita gente que tem aspectos elevados moralmente, mas não são salvos por Deus. Há muitas pessoas no mundo que têm qualidades excelentes, mas não foram transformadas. Deus não quer transformar uma pessoa moralmente boa. Deus quer transformar coração arrependido. A Bíblia diz assim: um coração contrito e abatido não desprezarás, ó Deus. É isso que Ele quer ver na vida de uma pessoa. É certo que coisas certas Ele quer também, mas não para por aí, porque havia muitos fariseus, havia muitos religiosos que procuravam ser corretos em todas as coisas, mas não eram transformados. Quando Nicodemos foi falar com Jesus, ele disse: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Moralmente, perante todo mundo, é uma pessoa muito boa, mas ele diz: Nicodemos, você tem que nascer de novo. E o apóstolo Paulo tinha a convicção de que aquelas pessoas eram crentes. Estou plenamente certo de aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele está falando que nós não somos pessoas acabadas, nós estamos sendo transformados. A Bíblia diz assim, que o justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. É uma obra lenta, mas contínua na nossa vida. Dia após dia, Deus vai transformando através do seu Santo Espírito a imagem e semelhança de Cristo Jesus. E aqui ele diz da obra salvífica no coração do crente. Ele não é uma obra acabada. Você sempre tem que estar procurando onde eu estou errado, o que eu estou pensando de errado, onde eu devo melhorar, orar ao Senhor. Por isso que ele suplicava aqueles crentes, e a ele também. O apóstolo Paulo chega a dizer: não que eu tenha alcançado, mas corro para o alvo, para a soberana vocação que é Cristo Jesus. Ele não sabia que ele não tinha alcançado ainda, e ninguém vai alcançar nesse mundo. Tem 3 momentos da vida de Cristo Jesus na nossa vida, 3 atos de Cristo Jesus. Primeiro é a convicção do pecado. Se você não está convencido do seu pecado, você não é crente ainda. Primeiro ele convence uma pessoa do pecado, depois ele trabalha na questão da presença do pecado na nossa vida. É a presença do pecado, que é o processo de santificação. O pecado está presente na sua vida e vai continuar presente na sua vida até o dia que você morrer. Mas existe a obra de Deus no seu coração, lutando. É uma luta ferrenha contra o bem de Deus e o mal que habita dentro de nós. Ele habita. Não é um inquilino que vai sair um dia. Não é alguém que você está passando lá umas férias na sua casa. Não, ele habita em você e sempre vai estar lá. Esse é o segundo momento, é quando Deus trabalha na presença do pecado. No outro momento é quando houver ausência do pecado. E isso, irmãos, é só na glória, não nesse mundo. Não nesse mundo mais. Então você tem que primeiro ter a convicção do seu pecado, quão pecador você é, quão grande você é. Se você sente alegria no seu pecado, deleite nele, você não é convertido ainda. Mas se você luta contra ele, dia após dia, você é um crente e tem tristeza de Deus, segundo o coração de Deus, segundo a presença dele, você é um crente com certeza. Você odeia o pecado? Você aborrece as coisas más que você pensa? Você fala, você é um crente. Agora, se você não tem, você fala assim, não, olha, Deus me entende, Ele sabe. Não. Deus não. A Bíblia fala assim que Deus não vai ter o justo por inocente. Ele não vai. Aliás, o injusto por inocente. Ele não toma o injusto por inocente. Ele não toma o injusto pelo inocente. Porque é culpado, existe um remédio. E o remédio único
é o arrependimento diante de Deus. E aqui ele fala assim: estou plenamente certo dessas coisas. Aliás, ele reforça essa ideia. Aliás, ele fala assim: olha, eu estou lembrando de uma coisa agora. É justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Então o apóstolo Paulo tinha um ministério, o ministério da reconciliação, e aquelas pessoas estavam se reconciliando com Deus. Assim como Paulo foi reconciliado por Deus, diretamente por Cristo Jesus. Não houve nenhum missionário, um pregador, um pastor, um evangelista, uma missionária que foi falar com o apóstolo Paulo. Foi direto. Reconciliação direto com Jesus Cristo. Paulo, Paulo, por que você me persegue? Aquele foi o ministério da reconciliação. E Jesus falou assim: você vai reconciliar outras pessoas também. E essas pessoas se tornaram participantes. E todos aqueles que recebem a Cristo Jesus são participantes do ministério da reconciliação. O que é o ministério da reconciliação? Deus estava de um lado e nós estávamos do outro lado. E Cristo Jesus reconciliou as partes. As partes estavam brigadas, Deus santo e nós grandes pecadores, miseráveis lá. Veio Jesus Cristo e veio nos libertar do poder do pecado da nossa vida. Eu estava falando hoje de manhã que Cristo Jesus não veio livrar pessoas do inferno. Jesus não veio livrar ninguém do inferno. Ele veio nos livrar dos nossos pecados. Porque são os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. São os nossos pecados. Ele veio nos libertar do pecado. A Bíblia diz assim, que tenazmente nos assedia. Ele tenazmente, lá em Hebreus você vai ver isso aí. Tenazmente. O pastor Perrin pegou bem sobre isso. Falou assim, está ali diariamente. Você acorda, ele está lá. Deus falou para Caim assim, o pecado jaz à porta. Cumpre a ti dominá-lo. Ele está lá continuamente, todos os dias, toda hora. E o Cristo Jesus, que ele veio fazer o ministério da reconciliação pela obra de Cristo Jesus no seu coração, nos purificando. Ele fala assim, olha, eu estou me lembrando disso agora, vocês são participantes. Ele diz mais, agora no versículo 8, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Há muitas pessoas dizendo assim, nós não precisamos da igreja. É mentira, nós precisamos da igreja. O apóstolo Paulo precisava daqueles crentes, das orações, da companhia deles, para continuar o ministério sadio. E ainda a Bíblia fala assim, vocês, além de receber o evangelho, têm que ser batizados. Onde você vai ser batizado? Numa igreja, numa comunidade. Então nós precisamos da igreja, e fazia parte da igreja de Cristo Jesus. Não caia nessa aí de crente desigrejado, dizendo que a igreja tem muito problema, e você vai ter um cristianismo solo, vai viver bem diante de Deus, louvando a Deus sozinho. Isso não é bíblico. Como é que ele vai ler os Salmos 133 um desigrejado? Quero ver. Como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. Ele tem que arrancar aquilo lá. Ele não pode ler aquilo lá. Como que ele vai fazer isso? E cantar alguns cânticos ali. Não tem como, é antibíblico. Deus veio buscar a sua igreja, veio salvar e restaurar a sua igreja. E ele fala assim, vocês fazem parte dessa igreja militante nesse mundo. Versículo 9, nós temos a oração. Vamos fazer isso bem rapidamente, se Deus permitir. Uma das suas orações. Versículo 9 até o final diz assim, também faço essa oração. Agora aqui ele vai escrever uma oração dele. Como é bom a gente saber da oração que ele fez ali por aqueles crentes e serve também para nós. Também faça a oração, que o vosso amor aumente, aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Ele orava, ele já tinha o amor de Deus. Não é que ele estava orando ali para que eles tenham o amor de Deus, eles já tinham amor um pelos outros, mas ele dizia o seguinte, eu espero, eu anseio para que vocês cresçam em amor mútuo um para com os outros. Aliás, foi a oração de Jesus, que vocês se amem verdadeiramente. Então a oração sacerdotal, que está lá em João, se você ler, você vai ver assim, olha, eu estou orando porque, olha, Jesus falando com Deus, olha, assim como nós somos um, espero que eles também sejam, que o amor deles aumente cada vez mais. E Jesus diz assim, aquele que me ama, será amado também pelo meu Pai, e eu me manifestarei a ele. Eu me manifestarei a ele. Aquele que tem amor,
Aquele que odeia a Deus não ama a Deus, diz a Escritura. Aliás, aquele que odeia o seu irmão não ama a Deus. Aquele que ama o seu irmão ama a Deus. Um reflexo do amor de Deus é quando nós nos amamos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque é com ela que você vai viver toda a eternidade. Pense nisso. É com a igreja, é com os santos que estarão lá. Os anjos não estão agora mesmo louvando e bendizendo a Deus. Então, são esses, a Bíblia diz assim, quanto aos santos que há na terra, são neles que eu tenho o maior prazer. Deus está formando um povo, uma nação de sacerdotes, de povo de propriedade exclusiva de Deus. Então ele espera que a igreja, como um desigrejado vai fazer isso? Como é que um desigrejado vai fazer para que o amor deles cresçam cada vez mais? Tem muita dificuldade? Tem, mas é uma igreja que tem que exercer o ministério. Irmãos, Deus nos colocou aqui, parece que isso aqui é um lugar de treinamento, é um ginásio mesmo, é um treinamento para a glória. É um momento que você tem assim, de amar o irmão, que é difícil, né? A gente tem dificuldade com a gente mesmo, imagine com o outro, mas é um exercício de amor, de procurar, de amar, de reconciliar, não viver isoladamente, mas preocupado com o irmão. E a Bíblia diz assim, o mundo vai conhecer vocês se vocês se amarem uns aos outros. Esse é o critério de Deus, o mundo vai saber desse critério. Eu gostaria aqui, irmãos, brevemente, de ler um documento muito importante. Depois da Bíblia, esse aqui é chamado Joia do Evangelho. Por quê? Foi o primeiro documento encontrado, né, que depois da Bíblia, de alguém, foi um pagão, que perguntou para um crente quem eram os crentes, para descrever como eram os crentes, lá no ano 120 depois de Cristo. Depois que João viveu até os 100 anos, 20 anos depois, houve essa carta aqui, chamada Carta a Diogeneto, né? Carta a Diogeneto. Então, não sabemos quem é esse cristão, mas esse tal Diogeneto perguntou, quem são esses cristãos? Porque ele é um pagão. E esse Diogeneto vai descrever os cristãos do primeiro século. Veja aí se você se encaixa nessa descrição maravilhosa, né? A joia do cristianismo. Isso aqui é o primeiro documento, como se fosse o primeiro livro evangélico lá, depois de João. E esse cristão, que nós não sabemos o nome, disse para Diogeneto, é apenas uma parte dela, dizendo o seguinte, os cristãos não se distinguem dos outros homens, nem por sua terra, nem por sua língua, nem por seus costumes, são iguais a qualquer um. Eles não moram em cidades separadas, condomínios separados, não. Nem falam línguas estranhas, não, eles são iguais. Não tem qualquer modo especial de viver, eles não têm. Sua doutrina não foi inventada por eles, nem se deve ao talento e à especulação de homens curiosos. Eles não professam, como outros, nenhum ensinamento humano, nenhuma filosofia. Eles não professam nenhuma filosofia. Pelo contrário, mesmo vivendo em cidades gregas e bárbaras, conforme a sorte de cada um nasce em algum lugar, e adaptando-se aos costumes de cada lugar, quanto à roupa, se vestem iguais, e aos alimentos, comem a mesma coisa, e a todos os restos, eles testemunham um modo de viver admirável. Agora ele vai falar o que é um cristão. Esses cristãos, olha lá do século, lá atrás, perto lá dos apóstolos, ele estava dizendo assim, eles vivem uma vida admirável e sem dúvida paradoxal. Vivem na sua pátria, mas como se fossem forasteiros. Eles vivem lá na sua terra, mas como se fossem forasteiros. Participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Então eles estão lá, mas eles são estrangeiros. E mais, e suportam tudo como estrangeiro. Toda pátria estrangeira é sua pátria, e cada pátria é para ele estrangeira. A pátria onde estão, eles são de lá, mas cada pátria é como se eles fossem estrangeiros, e cada pátria é para ele estrangeira. Casavam-se com todos, geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos. Era muito comum naquela época lá, não gostava, então abandonava os filhos. Era muito comum. Eles se casam, como qualquer outra pessoa, mas eles não abandonam seus filhos. Característica deles. Compartilham a mesa, como com qualquer um. Mas
mas não o leito. Eles não participam, dividem de mulher nem homem, eles comem como eles, mas não, eles não dividem o leito, não. Eles não adulteram, não. Vivem na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas têm a sua cidadania no céu. Eles moram na terra, mas têm a sua cidadania no céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas com a sua vida superam todas as leis. Amam a todos e são perseguidos por todos. São desconhecidos e assim condenados. São assassinados e deste modo recebem a vida. São pobres, mas enriquecem a muitos. Carecem de tudo, mas têm abundância de tudo. Olha só, carecem de tudo, mas têm abundância de tudo. São desprezados e no desprezo recebem a glória. São amaldiçoados, mas depois proclamados justos. São injuriados e, no entanto, bendizem. São maltratados e, apesar disto, prestam tributos. Fazem o bem e são punidos como malfeitores. São condenados, mas se alegram como se recebesse a vida. Os judeus os combatem como estrangeiros. Os gregos os perseguem. E quem os odeia não sabe dizer o motivo desse ódio. Só odeiam os cristãos. Assim como a alma está no corpo, assim o cristão estão no mundo. A alma está espalhada por todas as partes do corpo, os cristãos por todas as partes do mundo. A alma habita no corpo, mas não procede do corpo. Os cristãos habitam no mundo, mas não pertencem ao mundo. A alma visível está contida no corpo visível. Os cristãos são visíveis no mundo, mas a sua religião é invisível. A carne odeia e combate a alma, mesmo não tendo recebido dela nenhuma ofensa, porque a alma o impede de gozar dos prazeres mundanos. Embora não tenha recebido injustiça por parte dos cristãos, o mundo os odeia, porque eles se opõem aos seus prazeres desordenados. Os cristãos falam mal dos prazeres desordenados. A alma ama a carne e os membros que odeiam. Os cristãos também amam aqueles que odeiam. A alma está contida no corpo, mas ela que sustenta o corpo. Os cristãos estão no mundo como numa prisão, mas são eles que sustentam o mundo. A alma imortal habita em uma tenda mortal. Eles habitam numa tenda mortal. Os cristãos também habitam como estrangeiros e moradores que se corrompem, esperando a incorruptibilidade nos céus, maltratadas na carne e no comer, na alma se aprimorada. Também os cristãos maltratados se multiplicam mais a cada dia. Esta é a posição que Deus determinou e ele não é lícito rejeitá-la. Essa foi a carta que foi dada a um pagão acerca daqueles primeiros cristãos. Eles eram diferentes, eles eram cheios do Espírito. Aqui o apóstolo Paulo diz aqui, cheio de fruto de justiça. Essa descrição que eu dei aqui, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Eles iam sofrer muito por serem cristãos. A Bíblia diz o seguinte, quem quiser viver piedosamente vai ser perseguido. Ande no caminho do Senhor para você ver. Quantas tribulações virão? Quantas coisas vão ser oferecidas? E até mesmo as suas inclinações do coração vão lutar. Haverá ali uma luta. O diabo não luta contra o mundo, porque ele pertence, é dele. Mas o cristão que quer andar no caminho do Senhor vai ser perseguido. Pela sua velha natureza, pelo mundo e pelo diabo que tenazmente está aí ao redor do mundo tentando fortalecer. Mas esses, diz aqui, eles são cheios de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. É Deus quem sustenta a sua vida, irmãos. É Deus quem sustenta a igreja. É Ele que faz essa obra diariamente na sua vida, alertando, despertando a sua mente para as coisas celestiais. A Bíblia diz assim, irmãos, nem só de pão viverá o homem. Você acha que só o seu trabalho vai garantir a sua vida eterna? Que as suas conquistas, os seus prazeres, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aquilo que eu falei lá, não trabalheis pelo pão que perece, mas você deve trabalhar pelo pão que subsiste para a vida eterna. O apóstolo Paulo, mesmo estando preso, ele estava alegre e feliz por causa da posição, por causa da condição que ele estava como crente em Cristo Jesus. Se ele partisse, ele estava feliz. Se ele ficasse, estaria feliz também,
porque Deus estaria fazendo a obra dele. Não importava mais se estivesse morto ou ausente ou presente, não importa, porque ele está seguro nas mãos do Senhor. O dia de amanhã, ninguém sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Se vai ser alegre, se vai ser triste na sua vida. Mas uma coisa você pode ter saído daqui com toda a certeza e segurança da presença de Deus na sua vida. Ele vai sustentar todas as coisas. E você deve dizer como Abraão disse, Deus proverá todas as coisas. Deus proverá todas as coisas. Ele sabe o futuro, Ele sabe o que vai acontecer. Por isso, irmãos, coloque-se nas mãos do Senhor. Coloque a sua aflição, coloque o seu problema na mão daquele que pode resolver todas as coisas, daquele que sustenta toda a coisa, daquele que te criou, que te conhece melhor do que você mesmo. Nem a sua esposa, o seu marido pode te conhecer como Deus conhece. Só Deus conhece os meus caminhos, os seus caminhos, e pode sustentar a minha vida e a sua vida. Vamos então, irmãos,